Se você é um infoprodutor, você tem ali, você utiliza as plataformas para vender seu curso, palestra, mentoria, treinamento. Esse episódio do Pode Contar Mais da Trio Técnica foi feito para você. Esse é nosso podcast, pode contar mais. Isso tá virando uma confusão na cabeça dessa turma, porque todos têm muita dúvida, né, sobre como emitir uma nota, de quem que é a responsabilidade do imposto, como que vai ficar aqui daqui para frente. Então, como a gente já tem dito que a reforma tributária, só fazendo uma introdução bem rápida sobre a reforma tributária, ela é um aspecto que ela abrange todos os segmentos da economia, todos os setores. Então, praticamente, ou nenhum segmento... Se o infoprodutor está achando que não vai afetar ele... Exatamente. Então, esse episódio é para mostrar que vai afetar um pouquinho. Exatamente. Então, só reforçando que a reforma tributária também afeta a condução do negócio de um infoprodutor. Perfeito. Marcos, a gente... Vamos trazer um ponto importante, né? A maioria dos infoprodutores ali que cria o seu produto, coloca numa plataforma, eles veem a plataforma como uma vitrine ali, levando os seus produtos para a venda como um todo, e até mesmo tendo ali o meio de pagamento, né? Como que muda em relação à responsabilidade dessa galera? Como que vai ser a partir de agora, aí, pensando já na reforma tributária? Esse segmento, principalmente no que tange a responsabilidade da plataforma, é um segmento que até então existia alguma certa flexibilidade, se eu posso dizer assim. Hoje, as plataformas, principalmente, ela vai acabar exercendo um papel assim, fundamental na reforma tributária. Ela vai ser quase um agente fiscalizador do infoprodutor. Por que eu digo isso? Elas vão passar a ser a responsável pelo recolhimento da CBS e do IBS. Para quem não sabe, CBS é o imposto que vai substituir o PIS, a COFINS e o IPI, no caso, e o IBS vai substituir o ICMS e o ISS. Então, a plataforma hoje que vai exercer esse papel de fiscalizador, ela vai passar a ser o agente responsável pelo recolhimento desses novos impostos com a CBS. E digo mais, essa transição, estamos aqui em 2026, mas vai um alerta aqui. Você que é infoprodutor, você que é responsável por plataformas, que você ainda não se adequou ou não está preparado para isso, nós estamos vivendo uma fase de transição que a partir de janeiro de 2027, os impactos já estão diretos. Não tem mais volta, não tem prorrogação. Essa questão do time, né, Marco, é importante, principalmente quando a gente fala ali para o empresário, a gente traz uma informação dessa, e se a gente for olhar essa reforma tributária ela está acontecendo. Sim. Ela é um organismo vivo que está no nosso país aqui acontecendo. É uma realidade. E aí, essa questão, principalmente da responsabilidade, o infoprodutor que ainda não compreendeu essa mudança, principalmente pensando no aspecto de o quanto que as plataformas vão estar agora olhando para ele e falando assim, ó, você está fazendo isso aqui errado, eu preciso reportar aqui. Como que você vê esse impacto tão grande assim? O que precisa deixar claro é que essa exigência não é responsabilidade não é uma coisa da cabeça da plataforma. Ela está sendo fiscalizada, de certa forma, pelo governo e está sendo exigida para solicitar ou prestar informações sobre a atuação e a intermediação direta no relacionamento com aquele infoprodutor. Então, isso é um ponto muito importante que chega a situações que, num caso de uma fiscalização ou nesse ponto da exigência, sendo a plataforma responsável, ela pode até pedir uma autorização para o infoprodutor realmente de poder prestar a informação necessária sobre aquela transação
para o próprio governo, se o infoprodutor se recusar a fazê-la. Exato. Mas nesse caso, vamos supor, o infoprodutor ele é aquele cara que, não, só vou acreditar vendo. Aí ele não respeita ali as regras que a plataforma colocar. Fala, ó, você tem que fazer dessa forma, e o processo tem que ser assim. E o infoprodutor que for testar, o que pode acontecer com ele? Eu acho muito difícil hoje, a depender da plataforma, acontecer esses casos, porque a gente vai incorrer numa questão da responsabilidade solidária. Porque uma vez que a plataforma não consiga essas informações, não preste essas informações, não faça o repasse dos impostos que são exigidos na intermediação dessas transações com o infoprodutor, ela passa a ter uma responsabilidade solidária. Então, o que eu quero dizer com isso? Se podem os dois, né, tanto o lado da plataforma quanto o lado do infoprodutor, ser responsabilizado por isso. Agora, a pergunta que fica é o seguinte: a plataforma vai querer correr esse risco? Então, essa parte do risco é importante, né? Porque quando a gente olha para a plataforma, ela vai querer ali se resguardar de alguma forma para saber se o infoprodutor está cumprindo de fato aquilo que tem porque na ponta, ela que vai ser responsável ali por se comunicar com o governo, certo? Sim. Nesse caso, uma situação de retenção de valor, o infoprodutor vendeu e não cumpriu, será que teremos risco de ficar com o valor retido? Existe a possibilidade, sim, como eu falei há pouco, da própria, em caso de não retenção, não sei na verdade ainda, existe muita coisa que a gente só vai saber na prática, mas está previsto que o infoprodutor pode solicitar uma autorização, melhor, a plataforma pode solicitar uma autorização do infoprodutor para ela ficar responsável pelo recolhimento do imposto. Então... Agora, isso é uma possibilidade. Agora, quando se trata de um infoprodutor que está fora do país, essa opção nem existe mais. Porque quem vai ser o responsável direto e objetivo pelo recolhimento dos impostos é a própria plataforma. Então, essa opção de ficar na mão do infoprodutor deixa de existir. Acabou. A plataforma já tem a responsabilidade. Então, como eu disse, no nosso entendimento aqui da Triotécnica, a questão que pega está na responsabilidade solidária da plataforma e a gente entende que a plataforma não vai querer assumir esse risco. Aí a gente entra A gente tem a figura do split payment, acredito que isso já é algo que tem corrido informações aí adversas e está claro isso para todos, eu tenho certeza, que o split payment vai ser o processo de reter ali o imposto e já mandar direto para o governo, isso não vai entrar já no caixa do infoprodutor. Exatamente. Então, do infoprodutor, a gente tem, além do split payment, que já vai ter ali essa retenção, a gente tem essas mudanças agravantes, né? Exato. Então, trazendo um pouco até para a gente reforçar essa mudança do split payment, fala um pouco para a gente sobre isso em relação a esse impacto, porque não é só um impacto se a gente for avaliar, não é só o impacto da plataforma, é o impacto também ali no caixa do empresário. Muitas vezes ele fazia uma venda, ele só ia fazer emissão de nota posteriormente, agora a plataforma vai estar ali, opa, você fez a venda, já emite a nota, fez a nota, já recebeu, o imposto já não vai vir para sua conta. Esse ponto da emissão da nota, ele é um ponto bem sensível, né, nessa questão na relação infoprodutor e plataformas, porque até então a questão da nota você poderia emitir na sequência, após 7 dias, algo do tipo. Com a introdução da reforma tributária, a nota ela passa a ser instrumento assim, contíguo, né? Então, eu prestei um serviço, eu vendi um produto, eu vendi um curso, a nota tem que acontecer no mesmo momento, simultaneamente. E com a questão do split payment, a gente, antes de entrar especificamente na abordagem do split, eu vou explicar o que o infoprodutor tem que observar. São dados importantes ou informações importantes. Por que eu digo isso? O infoprodutor hoje,
quando ele estabelece o valor de um determinado serviço, produto, ele já sabe que quando a plataforma vender o produto dele, ela vai repassar um valor, né? Tem o custo dele, a taxa da plataforma, tem tudo. O valor daquele curso menos a taxa da plataforma. Então, o infoprodutor tem que saber muito bem qual que é o custo dele, qual que é o custo do seu imposto hoje, qual que é o custo da plataforma. Para quê? Porque justamente no momento que ele emitir a nota, a plataforma vai fazer a retenção dos impostos, juntamente com as taxas, perfeito? Perfeito, já é então, tudo retido. O que eu quero dizer com isso? Se você não sabe qual que é o volume do imposto, ou qual que é o seu custo efetivo do seu curso ou produto, você corre o risco de ter uma retenção desnecessária, né? Porque o split vai fazer exatamente isso. O que é o split? É uma em linhas diretas, é uma retenção do imposto direto na fonte. Acabou. Então, um exemplo. Até porque, Marcos, você está pegando um ponto, até porque hoje, se a gente for analisar hoje, a realidade nossa é o infoprodutor, ele vende o produto dele na plataforma, a plataforma ela já retém o valor dela, aí tem toda a parte de taxa, tudo que está associado ao valor da plataforma, ela já retém e repassa o líquido pro empresário. Exato. Então isso ele já tem essa visão. Já tem isso. O que vai entrar mais agora? O imposto. O imposto. E por isso que eu digo que é fundamental o infoprodutor saber qual que é o custo do produto dele, o custo do produto e o custo da taxa. Porque se ele não souber exatamente dimensionar qual que é o custo do produto que vai estar inserido no custo do serviço dele, ele corre o risco de ter uma retenção que pode ser que não seria o imposto na sua totalidade. E aí ele vai ter... onde ele vai perceber isso? Vai perceber no caixa, porque eu vou ter o desconto das taxas da própria plataforma e já a retenção desses impostos. Se esses impostos não estiver bem calculado, pode ser que haja uma retenção a mais. Então olha, o infoprodutor que hoje ele tá num cenário vendendo no país, ele já pode começar a olhar para o futuro próximo com um olhar um pouco diferente, até porque a gente não está falando só de uma mudança em relação à reforma tributária. A gente já está falando que a plataforma que ele utiliza vai trazer ali uma nova responsabilidade que é o que você trouxe no início, vai virar um fiscalizador dele. E além disso, né, a gente pode avançar aqui, ainda falando do split, que ele envolve toda uma mudança estrutural desse infoprodutor. Porque ele vai ter que ter uma estrutura adequada para que ele possa, já que vai ser necessário a emissão do documento fiscal no momento da transação, ele tem que ter um processo que funcione. Né? É isso aí. Porque se ele não tem... Vamos imaginar o seguinte, não há um documento fiscal correto, coerente. Há o risco também de acontecer um split de forma ali automática com uma alíquota estimada. Então, porque não foi feito o processo correto. O ideal é que cada empresário que está ligado ao infoproduto tenha essa clareza. E como a gente está na transição de 2026 para 2027, estamos aqui em final de março praticamente, o tempo está correndo. Não tem, tá correndo. Temos ainda até o final do ano para que você se prepare. A gente tem até o final do ano, mas a recomendação é que você comece a ver isso amanhã. É isso aí, não pode esperar. Até pensando no lado para a gente levar clareza para esses produtores para esses infoprodutores, né? Quando a gente fala dessa mudança, até para o infoprodutor não ficar ali vendo como uma ação da plataforma, a plataforma está mudando, está trazendo isso, está complicando. Então, o quanto hoje o infoprodutor ele pode ter uma clareza melhor
se a gente for trazer ali em relação às obrigações. Porque a gente não está falando de uma mudança que as plataformas elas vão colocar, a exigir, porque elas querem. É uma obrigação, principalmente de reporte, que elas estão sendo exigida por conta da lei. Então, como eu falei, é uma mudança estrutural. E, na verdade, é mais fácil o governo, né? Acho que isso é uma lógica, inclusive, dele analisar. Imagina só, eu tenho menos plataformas do que infoprodutores. Então, nada mais coerente de eu demandar uma exigência para a plataforma, de maneira que ela passe a ser o fiscalizador do seu cliente, que é o infoprodutor. Então, como eu disse lá no início, a exigência está em cima da plataforma, na verdade, que ela passa a ser, entre aspas, um agente fiscalizador, porque ela está sendo cobrada por isso. Então, na verdade, quem tem que se adequar vai ser... a responsabilidade de adequação é do próprio infoprodutor. É isso aí. Porque todas as plataformas vão estar sendo... vai passar a ser exigida essas informações. E como eu falei, a flexibilização a partir de agora, a partir da reforma tributária, ela cai assim, ela aumenta muito o nível dessa exigência e as informalidades até anteriormente, ou as flexibilizações que até então existiam, elas deixam de existir. Porque a plataforma tem uma série de obrigações de que ela vai ter que prestar esses dados ou informar ao governo, porque vai desde os dados básicos daquele cadastro completo, que não adianta com cruzamento, que não adianta colocar qualquer cadastro. Não vai dar para pegar só o e-mail e... Não. Coloca o seu e-mail aqui e compra, né? Vai ter que ter o detalhamento de todas as operações realizadas, atreladas a um documento fiscal. Isso vai incluir o valor da transação, o tipo da transação, a natureza do serviço e uma confirmação da existência do documento fiscal. Então, essas amarrações, elas são muito impactantes ali para o negócio, e por isso que eu reforço a mudança ou a adaptação. Você que está assistindo, você que está chegando aqui agora, procure pessoas especializadas no tema para que te oriente da melhor forma possível, porque quem se preparar agora vai estar assim, melhor qualificado, né? Sem dor de cabeça para 2027. Eu acredito, Marco, aí uma opinião um pouco aqui, uma pergunta até um pouco... não é fora de contexto, mas uma pergunta se a gente for avaliar. Essas plataformas, elas sempre funcionaram muito bem em relação à automação. Sim, claro. E aí, quando a gente olha essa questão de você vincular todo o processo, desde uma venda de um produto, até a emissão do documento, até o split payment, eu vejo que essas plataformas em si, elas terão que se adequar de forma mais rápida para atender essa necessidade do mercado. Como que você vê isso? Você vê principalmente essa parte desse mecanismo funcional ali para os infoprodutores e as plataformas se adequando? Eu acho que isso vai ser até um processo muito mais rápido. O que você acha? Bom, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas vou tentar dar uma visão aqui, você vai me corrigindo a minha resposta. Mas isso vai depender muito dos sistemas, né, que hoje essas plataformas utilizam, provavelmente, possivelmente. Se a gente pegar o exemplo do que aconteceu agora em janeiro, onde a gente tinha que informar a título de teste nas notas fiscais a questão do 01 e o ponto 09 para título de CBS e IBS, as plataformas, né, mais conhecidas sistemas normais, né? no mercado, praticamente não teve problema, porque elas estavam adequadas. Fazendo um paralelo com isso, eu entendo que a adaptação da plataforma, a questão do split, né, como você falou que existe uma automação muito rápida,
Porque imagina só, geralmente essas transações com infoprodutores se dá tudo mediante transação eletrônica. Online. E a questão do split, ela tanto vai abranger uma operação online, que na minha cabeça seria muito mais simples, né, por conta da conexão, da conectividade, da integração. E como ela vai abranger também uma operação que eu vou passar lá na maquininha, no cartão, né, eu vou na sua loja, aí comprei um produto e tal, passo o cartão. Vai acontecer também. E não é um mercado físico, né? E não é um mercado digital. Então, se para o físico já está acontecendo, na minha cabeça, você imagina a facilidade para o digital. Para o digital. Então, também. Isso vai ser bem mais... Eu acredito que vai ser bem mais rápido. Então, assim, voltando para essas questões das obrigações e do report das plataformas, isso chega num nível de detalhamento que imagina só, para cada crédito que entrar na conta corrente da plataforma ali no meio de pagamento, tem que ter um documento. Um documento fiscal. Rastreabilidade. E o infoprodutor, na verdade, ele é um empresário como qualquer outro. É isso aí. Então, de certa forma... Quer ter lucro, quer se organizar, quer ver o processo de certa forma redondo. E por que está se criando esse processo? Justamente para se ter rastreabilidade. Rastreabilidade, acima de tudo. Vamos trazendo aqui já um pouco... A gente falou bastante, né, em relação às mudanças, os pontos, responsabilidades. Uhum. E trazendo agora um pouco... até da nossa expertise, daquilo que a gente olha ali para o empresário, levando para ele informação de forma fidedigna, dentro da lei. Se a gente for pensar em relação ao infoprodutor, o empresário que está ali, que tem um produto no digital, os cuidados que ele precisa agora ter mediante essa mudança, todo esse impacto que a gente tem na reforma tributária e até mesmo pensando nas plataformas. Olha, principalmente uma questão estar ali procurando um consultor, um profissional especializado ou que tenha ali uma bagagem que envolva os aspectos tributários. Isso é fundamental, sem dúvida. Eu acho que isso, você empresário, acho que para qualquer negócio, né? Você tem que estar ali cercado de profissionais competentes ali. Esse é um dos pontos principais. Né? Sem dúvida, né? A gente vê muita coisa aí hoje acontecer no mercado, mas tem que ter referência do profissional que está com você, tem que saber a área de atuação, há quanto tempo essa pessoa tá no mercado, né? Mas isso é uma questão ali... que envolve essa parte da consultoria. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse processo, não adianta eu deixar isso na mão do empresário, porque o empresário está focado na questão da venda, da estratégia, né? Existe aqui toda uma tratativa que é que a gente chama de back-office, que é aquilo que vai garantir o sucesso da toda aquela estratégia comercial que ele está fazendo, que que na verdade é o foco do empresário nesse momento, né? Então, os times ou as empresas de infoprodutores, até as próprias plataformas, têm que contar a partir de agora com a experiência de profissionais gabaritados, né, para esse tipo de transição. E aí, um ponto posterior, que eu olharia hoje, né? Chamar a atenção de novo. Emissão de nota fiscal, ela deixa de ser uma etapa posterior do processo. Ela passa a ser uma etapa ali no ato, no momento da transação. Vendeu, já tem que fazer a Vendeu, emissão. tem que fazer a emissão da nota, né? E isso envolve questões relacionadas... Eu estou vendendo um produto hoje, que muitas vezes esse produto ele é parcelado em 10, 12 vezes. Então, muito provavelmente, você vai ter que ter uma antecipação desse produto, ou melhor, desse imposto, mesmo não tendo ainda o recebimento.
Essa parte, né? essa parte tributária é um dos cuidados principais, né? Porque imagina um infoprodutor que vende um produto parcelado, né? O ponto que eu trouxe também da emissão de uma nota incorreta, que o sistema pode atribuir uma alíquota estimada, que isso provavelmente, se sua alíquota é X, ele pode atribuir uma alíquota maior do que aquilo que deveria ser de fato. As falhas no cumprimento, né? Se você tiver alguma falha nesses processos ali que chama de obrigações acessórias, existe risco até de suspensão de CNPJs. Então, isso traz um impacto para a operação. Sim. Se a operação vive ali de transações online, no digital, como que você, tendo um CNPJ suspenso, realiza, efetiva essa transação? Então, isso é um ponto importantíssimo. E a reforma tributária também, por outro lado, a gente tem um conceito, que é um conceito um pouco mais técnico, mas vale aqui a gente trazer um pouco sobre isso. Ela é uma reforma que, anteriormente, algumas empresas poderiam tomar crédito dos seus insumos, né, de alguns insumos, a depender da atividade, a depender do regime tributário. E com a reforma tributária, a gente tem uma mudança no conceito de tributação, que a gente pode ser uma tributação por fora, que a gente vai tratar o CBS e a IBS como um IVA, que a composição dos dois impostos a gente chama de IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Então, nesse aspecto, fazendo dessa forma, existe a possibilidade, com a reforma tributária, de uma ampliação do conceito da tomada de crédito. Então, você tem que entender da sua operação que vai existir uma possibilidade de você poder tomar crédito de tudo aquilo que entra na sua operação. A não ser questões com folha de pagamento, por exemplo, isso não faz parte do crédito, mas todos os insumos que faz parte daquela operação, você pode tomar. Antes isso era limitado principalmente para empresas do lucro real, principalmente. Hoje não mais. É o que a gente está... Então, um dos cuidados é esse, então, né? É entender toda a sua estrutura. Toda a sua estrutura, até porque isso daí lá na frente vai ali ter possibilidades de oportunidades de crédito que hoje não está olhando para isso. Você tem que passar por um processo também de qualificação do seu fornecedor, porque existe alguns critérios que para você tomar o crédito, o seu fornecedor tem que estar em dia com o seu pagamento de imposto também, senão você não pode se beneficiar. E o que acontece na prática é isso? Imaginar o seguinte, que você faz um cálculo do seu custo, da sua margem, que você leva em consideração o crédito que você vai tomar do seu fornecedor. Se durante a cadeia, durante o processo, essa ponta ela não acontece, o que vai acontecer? Aquele preço que você quantificou, aquela margem que você imaginou, ela vai ser impactada diretamente. Ela vai deixar de existir. Então, a tomada do crédito hoje, ela entra num aspecto que você tem que qualificar muito bem quem que é o tipo de fornecedor que você tem. Lógico que a gente está falando aqui também para infoprodutores que estão fazendo parte do regime do Simples Nacional. Existe outros critérios para o Simples Nacional que pode ser objeto de outra live, de outro podcast, que inclusive nós já abordamos isso também, a gente tem abordado isso com recorrência, mas enfim, tem que estar atento para esses pontos relacionados ao crédito. E além disso, né, acho que a palavra-chave hoje, em tempos de reforma tributária, é controle, é organização dos processos internos, ter noção de fato do custo, ter noção do ciclo financeiro da empresa. Você, infoprodutor e empresário, tem que saber como que é o meu fluxo, como que é o meu fluxo de caixa, porque a reforma tributária impacta. A gente relaciona muito a reforma tributária apenas à parte fiscal, mas a reforma tributária ela tem um impacto muito mais abrangente. Vai afetar bastante a gestão, organização, planejamento. Eu anotei aqui alguns pontos que
pensando no empresário, que é o infoprodutor, quem está pensando nesse conteúdo que a gente trouxe. Então, a reforma tributária ela tem bastante coisa para o empresário estar olhando e não é só o aspecto da carga tributária, tem essa parte de organização. E existe até uma questão, né? Muito se fala da reforma tributária no aspecto assim, com viés de sempre aumentar o imposto. Mas será que vai aumentar? Será que vai aumentar o seu? Essa resposta é uma resposta complicada, porque depende da sua estrutura, depende do seu controle, depende de quem se relaciona. Então, você tem que fazer conta, a partir de agora, sempre. Tudo depende, né? Tá tudo aí, né, Marco? É isso aí. Estamos caminhando para encerrar o nosso podcast de hoje, voltado para infoprodutores. Quero agradecer ao Marcos aí pelos ensinamentos, pelo que ele trouxe hoje aí pra gente. Se você é infoprodutor, fez sentido para você esse conteúdo, siga a gente nas redes sociais, manda o seu joinha aqui, nos siga, manda pra gente também, se tiver dúvidas ali, manda pra gente, procura aqui em algum lugar aqui, manda pra gente suas dúvidas, o que tiver dentro do nosso alcance aqui, pode ter certeza que a gente vai levar informação para vocês. Marcos. É isso aí, obrigado, Rodrigues, pela oportunidade de falar um pouquinho, trazer um pouco mais de informação para esse segmento, né, que está tão hoje em alta, o segmento do infoprodutor, e que é um tema relevante que vai impactar o negócio de vocês. Então, qualquer dúvida, como o Rodrigues disse, nos envie sua pergunta que a gente vai responder com o maior prazer. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Conta Mais Café. Pode Conta Mais Café.